Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre sonecas. Eita, assunto polêmico é esse de soneca, né? E aí, como que deve ser o sono do bebê? Passado um ano, então a Clara agora já tem um ano, eu venho falar com mais propriedade porque tá recente, eu vivi recentemente, né? E muita gente acha que a criança pequena não tem que dormir. Gente, a maior besteira é achar que para uma criança dormir melhor à noite ela precisa estar exausta. Já tem estudos aí que mostram pra gente que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele inibe diretamente a melatonina, que é o hormônio do sono. Então a gente tem que parar para entender o seguinte: quando a criança está dentro da barriga, ela, como ela já estivesse ali dormindo o tempo todo, não é questão de que ela esteja dormindo o tempo todo, mas ela não tem o acordar, o despertar como tem aqui fora. Então a criança nasce, o recém-nascido, ele já dorme muito. Você fala assim, recém-nascido só dorme. Realmente, recém-nascido dorme o tempo todo, de 24 horas por dia, eles variam de 18 a 20 horas dormindo. Varia por quê? Porque nenhuma criança é igual a outra e não é um robô, não é uma máquina, são seres humanos. Então a gente tem que usar uma variável, uma régua. Então vai variar de tanto a tanto. Então, recém-nascido, para as mães de primeira viagem, né, que vai ter seus filhos, ainda não sabe nada sobre sono, o meu conselho é que estudem. Porque antigamente se falava assim, até hoje muitas senhoras dizem assim, deixa eu ficar cansado para dormir melhor de noite. Gente, isso não funciona. Como eu disse, o cortisol inibe a melatonina, é aquela noite ruim, com muitos despertares, com criança estressada que chora horrores. E os antigos falam uma coisa, e isso é sábio falar: o sono dói. Então, quando a criança está com muito sono, ela chora como se ela estivesse com dor. Então, dê valor ao sono do bebê. Além de ser bom para você ter um bebê calmo, tranquilo, que sempre está descansado, também é bom demais para o desenvolvimento. Uma criança que dorme bem, ela cresce bem, ela se desenvolve bem, ela adquire habilidades muito bem no tempo certo. Fora que se a criança dorme bem de dia, ela dorme bem de noite, você consegue descansar melhor. Vamos começar quebrando um paradigma. Não existe bebê que dorme a noite toda. Mesmo aqueles bebês mais tranquilos que já conseguem passar um tempo a mamada, noite toda vai ser, dependendo da fase do neném, 5 horas, 6 horas no máximo. Quando o bebê mama no peito, geralmente ele gosta, o peito, a gente tem que parar para pensar que a mãe é o porto seguro da criança. Então o peito não é só amamentar, não é só o alimento, é o conchego, é o ficar colado na mãe, é sentir o cheiro. É o que mais está próximo daquele ambiente que ele vivia, que era entre o uterino, né, dentro do útero. O mais próximo é ali no colo da mãe, é ali no peito da mãe. Então, desmistificar que a sua criança, com tantos meses, vai dormir a noite toda. Não pense você que a noite toda dele vai ser a sua noite toda. Não vai. Para ele pode até ir passando. Tem bebês que são realmente mais calmos, mais tranquilos. Mas não entre nessa furada. Mesmo com curso, a maioria dos cursos vão ensinar o que eu vou falar aqui, que é rotina. Tenha rotina. Aprenda a observar o seu filho. Mas saiba, antes mesmo de você ter seu filho, se você já teve, está aqui vendo esse vídeo, entender que o bebê é diferente do ser humano, adulto. A gente fica bem o dia inteiro acordado, dormindo à noite. Mas o bebê não, ele precisa ter pausas ao longo do seu dia, para recuperar toda a energia e se desenvolver bem, sem estar estressado. Então vamos lá. Tem tabelas, tem pessoas que vão falar cada coisa, cada pessoa vai falar de uma coisa, de um tempo variável. Até de janela de sono. Eu até há pouco tempo eu acreditava muito na janela de sono padrão de tanto. Eu comecei a observar a Clara, que é a minha terceira filha, e realmente ela foi diferente dos outros meninos, dos outros dois. Porque os outros dois, eles eram muito parecidos com o que falavam nas tabelas. Quando ia ter a transição de soneca também, eu olhava muito por tabela e dava certo. No segundo, principalmente, que eu apliquei essa rotina mais fixa. Mas, com Clara é diferente. Ela é muito rápida em adquirir as habilidades e também em mudar. Ela muda muito rápido. Tanto que ela fez um ano, nós estamos no mês que ela fez um ano, setembro, e ela está querendo transitar para uma soneca, que geralmente é uma coisa que acontece realmente num espaço, numa janela de tempo, né, entre um ano e um ano e 3 meses, mas ela já está praticamente trocando. Eu estou tentando segurar para minha rotina ficar mais tranquila, porque tem tudo isso, né? A gente não é mãe só de um, é de 3. Mas eu vou falar então essa janela de oportunidade, janela de tempo, e você olha aí de acordo com o seu filho. Mas a dica de ouro é: observe seu filho. Porque cada família é única, cada rotina é única, cada pessoa. Eu sou mãe de 3, tem gente que é mãe de uma e consegue ajustar sozinho para aquela. Então,
vai variar. Mas coloque isso na sua cabeça, que o sono para o bebê é fundamental como alimentação, como higiene. Então tem a ordem, que é fundamental. O que é a ordem? É você ter uma rotina. E não é nada maçante mesmo, porque o bebê de 1 até 3 meses, ele não tem rotina. Não existe rotina para ele, porque ele está entendendo que ele nasceu. Tem um vídeo aqui que fala sobre isso, extra de gestação. Mas tenha consciência que é fundamental que você dê as pausas que ele precisa para ele descansar, tá bom? Então observe o seu filho e se oriente por isso. Recém-nascido, então dorme aproximadamente entre 18 a 20 horas por dia, num dia de 24 horas. Então geralmente recém-nascido ele nasce, ele fica ali um pouco acordado, mama, dorme. Aí, né, enche uma fralda, acorda, troca a fralda, mama, dorme. Não tem tempo. Ah, fica 40 minutos acordado, 20 minutos. Vai variar do seu filho, observe seu filho. Quando ele começar a ficar mais enjoadinho, aquele chorinho mais de soninho, bora dormir. Então, dorme aproximadamente isso. A Clara aqui dormia 20 horas. Ela dormia muito, ela sempre foi muito dorminhoca. Isso vai se estender toda a extragestação, de 1 mês até 3. Não significa que vai ser estável. Vai variando, vai crescendo a cada dia que vai crescendo. Eles vão mudando um pouquinho, mas vai mudando. Não só fisicamente, né? O rosto, a fisionomia. Começa o sorriso, começa isso, o desenvolvimento, né? Tanto cognitivo, social, tudo. Mas também a questão do sono. E aí, próximo dos 3 meses, quando cessa a extragestação, geralmente começa a rabiscar. Ainda não é uma rotina, gente. Uma rotina começa a ter uns horários mais fixados, já tem sempre sono, acorda tal hora, já sente sono tal hora. A dica é, tenha a rotina do sono noturno desde o primeiro dia de vida do seu bebê. Então, você quer pôr seu bebê ali para dormir 7 horas da noite, 6 horas da noite, não sei. Aqui dormia muito cedo e acordava muito cedo também. Então, tenha aquele horário fixo, mantenha. Ah, eu vou dar um banhozinho para relaxar, vou fazer uma massagem, não sei qual ritual de sono que você vai escolher. E ritual de sono significa isso. O que você vai fazer todos os dias para o seu bebê entender que é hora de dormir à noite? Ritual noturno, ritual de sono noturno. Vai de você, um banho relaxante, uma massaginha, vou pôr uma música, vou amamentar, vou fazer isso com luz mais baixa, mais amarelada ou mais escurinho. Vou colocar ruído branco, isso você vai determinar. Mas tenha isso desde o primeiro dia de vida, que isso é vida. Isso facilita e ajuda muito os sonos das mamães, que vai assim, né? Nosso sono só fica estável assim, volta ao normal próximo de 2, 3 anos, dependendo da criança. Então é isso, tem essa rotina. E aí, quando passa lá, 4º, 5º mês, aí sim se estabelece uma rotina. Aqui foi assim, 4 ou 5 meses ainda estava aproximadamente 5 sonecas. Quando ela fez 6 meses, 7 meses, 6 meses começou a sentar, já teve um desenvolvimento motor maior, passou para 4 sonecas. Então ela dormia, passava um tempo acordada, dormia, aí almoço, aí depois dormia, depois no final da tarde dormia de novo. Não vou falar o horário com vocês porque é irrelevante, depende muito da sua rotina, na hora que seu filho acorda, na hora que ele vai dormir à noite. Por isso que é bom ter fixado a rotina na noite, porque o resto vai se ajustando conforme, tá bom? E aí, entre o 6º e o 7º mês, então, ela ficou com 4 sonecas. Entre o 8 e 9 meses, geralmente passa para 3. Aqui foi com 8 meses e meio certinho. Ela passou para 3 sonecas. Então, fazia uma soneca bem cedo de manhã, uma bem próxima da hora do almoço, não, pós-almoço, lá para 1 hora da tarde, e uma no final da tarde. Então, era tipo uma soneca 9, acordava umas 7, dormia umas 9 da manhã, lá para 1 hora da tarde, e depois lá para 4, 4 e meia, quase 5 horas, só que não passava das 6 horas da tarde. Essa é uma regra que nessa fase, depois de 6 meses, eu mantinha para ela não ir dormir muito tarde, que eu gosto que os meninos durmam cedo. Então, como eu disse, cada rotina é uma rotina, cada família é uma família. E aí depois, com 10, entre 10 e 12 meses, passa para 2 sonecas. E aqui foi mais ou menos assim, com os 11 meses que ela passou para 2 sonecas. E agora, a última soneca entre 12 e 15 meses. Então, Clara está com 1 ano e, hoje é dia 23, 1 ano e 22 dias de vida. E ela já está querendo passar por uma soneca. Como eu sei? E aí que tem. Quando que vai, né, nessas fases que transide de diminuição de uma soneca? Quando isso acontece? Como que eu sei quando isso acontece? Como observar? Gente, é tudo observação. Seu filho está dormindo, igual quando ela dormia 3 sonecas. Dormia 9 da manhã, dormia um determinado tempo, depois dormia 1 hora da tarde, depois dormia lá para as 4 horas, 4 e meia. No máximo 5 para acordar às 6. Começa as últimas sonecas a se estender muito. Então,
ficar mais resistente, mais tempo acordado. Então dormia 9, depois dormia 1h30, aí dormia. Aí depois acordava, em vez de dormir lá para umas 5h30, ou 4h30, ia dormir 5. Aí só podia dormir 1 hora. Dormia de 5 a 6, 6 horas eu acordava. Não deixava passar. Pra ir dormir às 9, 9 e pouca. 8h30, 9 horas, que era o que eu gostava. No máximo 9 horas. Pela rotina que a gente segue aqui. Então eu tenho estipulado que hora de dormir aqui em casa é entre 8h30 e 9 horas para todo mundo. A hora que vai acordar no dia seguinte, como vai ser, a gente vai ajustando. Por isso que eu falei que o sono noturno é importante você determinar um horário. E aí, para não ficar bagunçado e a criança ter orientação sobre isso. E aí, começou essa última soneca a cada vez mais tarde. Então, começou a ser 5 horas, depois 5h15, depois começou a 5h30. E não é de um dia para o outro, vai se arrastando. Começou a ser 5 horas durante uma semana, depois começa a ficar mais resistente, 5h30. Então, só dormia meia hora. Depois começou a querer dormir 6 horas da tarde. Aí já não tinha jeito, então a gente vai ajustando o que é. Vai tentando segurar nas outras sonecas para ver se a janela de sono das outras sonecas que vem anteriormente vai ficando maior para tirar. E aí, quando transida, quando tira uma soneca, aí, vamos supor, a terceira soneca vai sair, o sono noturno vai vir para um pouquinho mais cedo. E teve vezes que foi dormir 8 horas da noite, dormia primeiro que todo mundo, porque estava muito cansada já. Então a gente geralmente faz isso, quando tira uma soneca, sobe 1 hora antes o sono noturno para a criança não ficar muito cansada. Então, agora que ela tá querendo tirar a soneca, quando ela for dormir, às vezes ela dormir 9, apesar que ela tá dormindo quase 10 já. Ontem mesmo ela dormiu 10 horas, porque ela realmente está querendo tirar uma soneca. Então, ontem ela dormiu 11 horas da manhã, a primeira soneca dela, que antes era no meio da manhã, agora foi para 11 horas. Ela dormiu até meio-dia. E aí ela ficou bem. Bem, bem. Aí ela foi dormir 20 para as 3 da tarde. E eu deixei ela dormir. Eu não me atentei ao horário, deixei. Ela dormiu até 4h30. Então ela dormiu muito. E aí, consequentemente, ela quis dormir 10 horas da noite. Os meninos já tinham dormido e ela estava lá acordada ainda. Então eu já sei que ela quer transitar por isso, porque ela tá ficando resistente. Da hora que ela acorda a última soneca até a hora que ela vai dormir, tá dando quase 6 horas acordada tranquilo. Então eu já sei que eu preciso acordá-la agora na segunda soneca. Ela vai continuar fazendo 2 sonecas? Sim. Só que eu sei que no máximo até 3h30, no mais tardar 4 horas eu tenho que acordar ela. Mas eu vou acordar no máximo 3h30 para não arriscar. Por quê? Porque eu entre 8h30 e 9 horas eu quero que ela esteja dormindo. E aí, como ela dormiu 10 horas ontem à noite, consequentemente hoje de manhã ela acordou mais tarde, 8h30. Entende? Então, se você não põe fixado o horário de dormir, vai virando uma bola de neve, a criança vai dormindo cada vez mais tarde, vai acordando na parte da manhã cada vez mais tarde, vai atrapalhando a rotina. Então, tenha o sono noturno fixado por isso. Não precisa se acordar a criança de manhã cedo se você acha que não precisa não, mas o sono noturno precisa ser um reloginho. Até mesmo para essa mãe descansar, para ela ter um tempo para ela com o marido, para ela passear, para ela fazer o que ela quiser, tá bom? Então se atente a isso, a questão do sono. O sono é fundamental para a criança. Não vai nessa balela de que deixe cansado que vai dormir melhor de noite, que não existe isso. Mas também não vá na balela de que a criança tem 1 ano, ela precisa estar dormindo só uma soneca. Não. Ela pode ter 1 ano como a minha tem e dormir 2. Só que eu já tô vendo que tá tendo um atraso na hora de dormir sono noturno, então vou ter que diminuir a soneca da tarde até ela estar pronta para mudar para uma soneca. E assim a gente vai respeitando a criança, observando a necessidade dela, mas vendo também que eu não posso deixar de qualquer jeito, não posso dormir o tanto que quer, não posso deixar dormir o tanto que quer mais, a fase que ela se encontra. Diferente de um recém-nascido, que você deixa dormir o tanto que quer, porque ele não tem nem rotina. Ele vai acordar de madrugada, porque você vai ter que trocar uma fralda de cocô, às vezes várias, entende? Então se atente ao sono. O sono é fundamental para um bom desenvolvimento cognitivo, mental da criança, motor, tudo. A criança com sono irritada, ela não come direito, ela não fica bem, ela fica muito enjoada, chorosa. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. E ela não sabe se fazer dormir sozinha, então ela precisa desse auxílio. Às vezes da mãe, do ninado, do peito, seja do jeito que for. Então coloque seu filho para dormir, sabendo que toda vez que você coloca ele para dormir é para um bom desenvolvimento dele. Que criança, não é que ela vai dormir bem durante o dia, tá dormindo muito de dia, não vai dormir de noite. Não, dorme bem do mesmo jeito. Claro que às vezes um desajuste na rotina pode atrapalhar o sono noturno, sim. Às vezes a criança está tão cansada, você está falando ela para dormir antes, aí ela realmente pode ter despertares de noite, mas o sono é para ser estudado, é fundamental e é um ótimo desenvolvimento na criança. Quando ela é respeitada, ela fica uma criança calma. Algumas pessoas têm uma vizinha que fala, essas crianças não choram, chora, mas a gente aprendeu a respeitar, tá bom?
Se gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui e mande para alguma grávida.